Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 80% a probabilidade de chuva. E o Climatempo diz que é de 67% a possibilidade de chover, 8 milímetros. Uma coisa é certa, o dia será de muito calor, com os termômetros devendo esbarrar nos 35 graus. O dia amanhece com 25 graus e 72% de umidade no ar. Os ventos estão com 7 quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, 12 de outubro. Chegamos aos 285 dias do ano e faltam 81 para terminar 2020. Dia de Nossa Senhora Aparecida e da festa de Nazaré. Comemoramos ainda o dia do basquete. Dia do corretor de seguros. Dia do engenheiro agrônomo. Dia da hispanidade. Dia do mar. Dia do descobrimento da América em 1492 e o dia da criança. Esta é a edição 84.875 do Jornal da Manhã. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e no Ajubicaba, o militar de Ponta Pelada. 5h31 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo aí onde você se encontra? Paulo, amanheceu um pouco nublado na área da zona norte e zona leste da cidade, com um ventinho mais fresquinho, Paulo Guerra, mas nesse momento já começa a clarear mais um pouco. No começo da madrugada estava mais nublado, Paulo Guerra, mas agora está aí melhorando bastante o tempo aqui na área, onde estamos nesse momento, proximidades do pronto-socorro Platão Araújo. Pellegrini, podemos dizer que tivemos um final de semana relativamente tranquilo no que se relaciona a mortes por violência, a não ser um homem que foi encontrado ontem lá em área de mata da Avenida das Flores. Pois é, Paulo Guerra, um final de semana bem tranquilo, sim, muito tranquilo, podemos colocar dessa forma. A única morte, como você colocou aí, foi a do Francinei Tomás dos Santos, de 33 anos de idade, que foi encontrado, Paulo, lá na Avenida das Flores, por populares que passavam pelo local. Tivemos alguns acidentes envolvendo motocicletas, né, Pellegrini? E um choque entre motocicletas, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Pois é, eu estava contando por aqui, Paulo, você já me contava logo na nossa primeira reunião de pauta, também tivemos outros 2 acidentes aí, Paulo, e a gente contando aí que nós tivemos aí 3 mortes por um acidente com moto na semana passada, e agora já no final de semana outros acidentes, Paulo. Houve aquela campanha, tivemos também aqueles números de aumento de morte no último ano em relação a acidentes com motocicleta, e o negócio não parou não, né, Paulo Guerra? Muitos acidentes continuam acontecendo na cidade. Pellegrini, os meios esportivos foram impactados ontem de manhã com a notícia de que o Clóvis Amaral, o Aranha Negra, o goleiro da Toalha Vermelha, um Dário, arqueiro do Rio Negro, teria morrido vítima de Covid-19, o que não é verdade. Clóvis está internado no Delfim Aziz há alguns dias e, segundo o relato de um membro de sua família, com base em boletim médico, seu estado de saúde ainda inspira cuidados, mas o pior já passou. Os médicos aumentaram as dosagens de antibióticos. Não está em coma induzido, apenas entubado e sedado, e até quarta-feira deverá ser retirada a intubação e a sedação para se avaliar sua reação. Só nos resta agora esperar e orar para que o Aranha Negra se recupere, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, vamos orar, vamos torcer pelo nosso Aranha Negra, que se recupere o mais rápido possível. É gente boa, tive a oportunidade de conhecê-lo, Paulo, e com certeza irá sair dessa situação, irá voltar, né, ao nosso convívio com saúde, e abraço aí a toda a família, vamos continuar as orações e torcer bastante para que se recupere o mais rápido possível o nosso Aranha Negra, um dos jogadores de futebol mais famosos de toda a história do futebol amazonense. Sem dúvida alguma. A Rosângela do Morro da Liberdade, no Mercadinho Salva Festas, está ouvindo você, Pellegrini, e também todo o pessoal lá do Rei do Açaí, o Mineiro, na M070, bem em frente ao cemitério. É bom o açaí, não é, Pellegrini? É ótimo, Paulo. Um abraço para Rosângela, um abraço também para o Mineiro. Alô, Mineiro! Mineiro que tem lá a sua banca de açaí bem em frente ao cemitério, rapaz. A gente fica tomando açaí, fica refletindo na vida, olhando lá pro lado do cemitério, Paulo. Mas um abraço para o Mineiro, que é trabalhador. Ele fica lá batendo açaí, fica batendo papo também. Um abração pro nosso Mineiro, que é gente boa, da melhor qualidade. Pois é, eu conheci o Mineiro e disse que você, quando chega lá, é uma festa, Pellegrini.
Pois é, Paulo, legal, né? Eu fico muito feliz por ser muito bem recebido, Paulo, onde a gente vai, né? Eu fico muito feliz, fico agradecido também a você pela oportunidade que me deu no Jornal da Manhã, Paulo Guerra, e a gente chega por aí, retrato que não acaba mais, rapaz, o carinho do povo, é muito bom, né, Paulo? A gente sentir o carinho do povo, o carinho que o povo tem com a difusora e com o Jornal da Manhã. Peregrini e o IML com muitos exames de corpo de delito, Peregrini? De corpo de delito, Paulo, muitos sim, muita gente agredida, Paulo, muitas pessoas deram entrada vítima de agressão física, outras foram presas também e tem que fazer o exame de corpo de delito, outros que são agredidos também dão entrada no Instituto Médico Legal. O que tem acontecido muito, Paulo, nós tínhamos comentado aqui, você tem noticiado também, são brigas de trânsito, sabe, Paulo? As pessoas estão saindo dos carros, estão indo para briga e sempre tem uma pessoa fazendo exame de corpo de delito devido a esse tipo de ocorrência. Um homem chegou bêbado em casa, Peregrini brigou com todo mundo, terminou mordendo a mulher, Peregrini. Mordeu, rapaz, não foi, acabou mordendo a mulher dele, a própria mulher, o camarada acabou mordendo aí. Isso aconteceu, Paulo Guerra, durante o final de semana, uma briga aconteceu, eles acabaram aí trocando de uma discussão. Isso aconteceu lá na rua Jacundá, no bairro Tancredo Neves. Ele, mais agressivo, acabou mordendo a esposa aí na frente dos filhos do casal. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. É contigo. Moradores do Parque Mauá e motoristas que precisam entrar ou sair do bairro estão reclamando das péssimas condições em que a Rua 17 está completamente esburacada. A Rua 17 dá acesso ao bairro pela Avenida Solimões. Os buracos começam a se mostrar logo na esquina destas duas vias. A circulação de veículos nesta via está praticamente inviabilizada em razão da quantidade e do tamanho dos buracos. Eles pedem uma providência urgente da prefeitura para evitar o completo isolamento do bairro. Muitos buracos já fizeram, inclusive, aniversário. 5:37. Desde 12 de outubro, o comércio da chamada região central vai funcionar de 9 às 13 horas. Lojas e praças de alimentação do Amazonas Shopping funcionarão de 12 às 21 horas e o Manauara até às 22 horas. Os demais centros de compras obedecerão os mesmos horários. Prefeitura de Iranduba recupera ramal de acesso à Ilha do Baixio para facilitar o escoamento da produção agrícola. Há 5 dias, homens e máquinas da Prefeitura de Iranduba trabalham na recuperação de 4 quilômetros da vicinal que dá acesso à comunidade Santa Luzia da Ilha do Baixio. A localidade, às margens do rio Solimões, é uma das que mais se destacam na produção de itens da agricultura familiar aqui no município. Ontem, o prefeito Francisco Gomes, acompanhado da secretária de Economia e Finanças Ana Lúcia Viana, passou o dia na Ilha do Baixio, almoçou com os moradores e inspecionou os serviços de terraplanagem que incluem uma pequena estrada ligando o ramal principal da várzea à comunidade Santa Luzia. O líder comunitário Raimundo Lula agradeceu pela atenção do chefe do executivo municipal ao pedido de melhoria no acesso viário. Agradecer o prefeito que atendeu o pedido para ajeitar o nosso ramal. E em nome da comunidade, muito obrigado, prefeito. Eu sabia que o senhor ia nos atender, que certas coisas às vezes o gestor não sabe, né? E o pessoal não vão atrás. Mas no momento em que eu solicitei, as máquinas vieram e eu só tenho a agradecer em nome de Deus a sua boa vontade. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5:39 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. No dia dedicado às crianças e a Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, a passagem do mototáxi aqui em Manacapuru aumenta e aproxima-se dos R$10. A notícia do aumento no valor da passagem do mototáxi viralizou nas redes sociais durante toda a semana, dividindo opiniões. O custo da passagem na cidade, que até ontem era de R$4, passa a partir desta segunda-feira, dia 12 de outubro, para R$5 no perímetro urbano até o bairro Novo Manacá. E aí vem uma sequência de aumentos de acordo com a distância. R$6 até o Vale Verde, R$7 até o condomínio Ataliba e R$9
até o residencial Manacapuru. Para quem usa esse tipo de transporte, a notícia do aumento não caiu nada bem. Muita gente foi às redes sociais e postou sua opinião. A grande maioria reclamou das péssimas condições de muitas motocicletas, da falta de higiene de alguns condutores, de capacetes sem touca de prevenção e o perigo da alta velocidade. Mas teve alguns que defenderam e disseram ser justo o aumento, justificando a falta de emprego, o alto custo das peças de motocicletas e principalmente o risco de vida para quem trabalha à noite. Bem, Paulo, apesar da notificação vir prevenir os usuários desse tipo de transporte, até então não se sabe de onde saiu essa decisão, já que a fiscalização da classe de mototáxi está sob a responsabilidade do Intrans, órgão responsável pelo trânsito de Manacapuru. O que se sabe é que a partir de hoje o manacapurense vai ter que desembolsar um pouco mais se quiser utilizar esse meio de transporte. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 5h41 em Manaus. O programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus encerrará o prazo para inscrições nesta terça-feira. Neste ano, 38.211 vagas foram disponibilizadas com bolsas integrais ou parciais de 75% ou 50%, referente a todo o período de graduação. As inscrições gratuitas abertas desde 30 de setembro só podem ser feitas pela internet por meio deste site: bolsa.manaus.am.gov.br. E atenção! Bairros das zonas sul e centro-sul de Manaus terão o abastecimento de água afetado durante uma parada programada da Águas de Manaus nesta terça-feira. Segundo a empresa, uma válvula de regulagem de pressão será instalada na rua Marciano Armon, bairro de Cachoeirinha, zona sul da cidade. O equipamento deve modernizar uma rede de água tratada de 500 milímetros. O serviço deve durar 8 horas, com previsão de realização às 5 de quarta-feira. Durante os trabalhos, os bairros Praça 14, Cachoeirinha, Raiz, Adrianópolis, São Francisco, Conjunto Eldorado, Conjunto Manauense, Conjunto Ica Paraíba, Nossa Senhora das Graças e Aleixo podem apresentar oscilações no fornecimento de água tratada. De acordo com a Águas de Manaus, em até 6 horas o abastecimento deverá ser normalizado. Senador Eduardo Braga é diagnosticado com Covid-19. Sintomas têm sido leves, relator. O parlamentar ressaltou que a entrega de relatório da indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal está mantida para quarta-feira. E o Amazonas registrou mais 419 casos de Covid-19 neste domingo e o total de infectados subiu para 147.457. O número de mortes chegou a 4.239, com mais 4 óbitos nas últimas 24 horas. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Até o último sábado, dia 10, 363.196 testes para Covid-19 foram realizados no estado. O boletim acrescenta ainda que 17.609 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,94% dos casos confirmados ativos. E o governo do Amazonas anunciou que, com a manutenção na estabilidade de internações por Covid-19 em Manaus, vai dar prosseguimento ao plano de reabertura do Hospital Delfina Aziz, referência no tratamento da doença para pacientes com outras enfermidades. A medida já estava prevista desde meados de agosto, mas teve que ser suspensa por conta de um novo aumento de casos e internações de Covid-19 em Manaus. O número de queimadas no Amazonas em 2020 superou o recorde anterior de 2005 e passou a ser o maior da história. Dado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostram que até este domingo o estado já registrou 15.700 focos ativos, enquanto em 2005 o acumulado de todo o ano foi de 15.644 casos. O levantamento de focos ativos de incêndio do INPE é feito por satélite desde 1998. Agosto também registrou o maior número de queimadas para um único mês nos últimos 22 anos. Segundo a tabela de monitoramento dos focos ativos por estado do INPE, foram 8.030 casos de queimadas em todo o estado. Os meses de agosto e setembro costumam ser os mais secos do ano na região amazônica e também formam o período em que, segundo especialistas, ocorrem os maiores índices de casos de queimadas e desmatamento. Vamos voltar a falar sobre o coronavírus. O novo coronavírus pode sobreviver por até 28 dias em superfícies comuns, incluindo cédulas, vidro, como aquele encontrado em telas de telefones celulares, e aço inoxidável. É o que descobriu os pesquisadores da Organização de Ciências e Pesquisa Industrial da Commonwealth.
a Agência Nacional de Ciências da Austrália. De acordo com o site IG, a pesquisa foi publicada na última semana no Virology Journal e destacou que as principais informações sobre o vírus. Primeiro, sobrevive por mais tempo em temperaturas mais baixas. Segundo, tende a sobreviver mais em superfícies não porosas ou lisas, como vidro, aço inoxidável e vinil, em comparação com superfícies irregulares e porosas como o algodão. E terceiro, sobrevive mais em notas de papel do que em notas de plástico. A pesquisa é baseada em outros trabalhos sobre Covid-19 da Agência Científica Nacional, incluindo teste de vacinas, teste de águas residuais, fabricação e credenciamento de equipamento de proteção individuais e painéis de Big Data que dão suporte a cada estado. Polícia. Peregrini, esse homem na rua Jacundá, no bairro Tancredo Neves, ele que foi preso ontem, espancou a esposa e os filhos durante uma briga. Terminou mordendo a mulher, não é, Peregrini? Terminou, Paulo, terminou por morder a mulher dele, Paulo Guerra. Isso aconteceu na casa onde o casal estava morando, Paulo Guerra, junto com os filhos. Ele deu uma pisa nos filhos primeiro, né? Bateu bastante nos filhos, chegou embriagado e depois começou a bater a companheira. Não satisfeito, ele ainda, Paulo Guerra, mordeu o rosto da mulher. Ao ouvir os gritos de socorro lá, os vizinhos, a polícia militar foi acionada e levaram aí esse bandidão para a delegacia. 2 homens foram presos, Peregrini, por tráfico de entorpecentes e mandado de prisão em aberto lá na rua São Luís, no bairro São Lázaro, não é isso? Não é isso aí, Paulo Guerra. Mais uma vez a Rocan chegou junto, Paulo, os policiais da área também, e detiveram esse homem lá no bairro do Crespo, já bastante conhecido ele na área, por vender droga, por ser um homem metido aí com o ilícito e com o tráfico de drogas, Paulo Guerra, além de já ter cometido roubos na área também. Peregrini, e muitos carros deixaram Manaus no final de semana e muita gente também demandando a estrada ainda hoje, porque é feriado, não é, Peregrini? Pois é, né? A expectativa é que hoje também tenhamos aí uma grande movimentação no Porto da Balsa, da Ceasa, o mesmo acontecendo também lá na ponte, né, Paulo Guerra, sobre o Rio Negro, que ontem recebeu um grande número de pessoas, muitos carros atravessaram, Paulo, lá pro outro lado, apesar dos balneários, dos restaurantes da estrada estarem fechados, Paulo, muita gente ainda assim foram para os sítios, foram em busca aí de diversão lá para o outro lado do rio. E o pessoal sem respeitar, não é, Peregrini? Mais uma festa foi interrompida, acabaram com uma festança na área do Tarumã, não é? Pois é, mais uma, Paulo Guerra, mais uma festa dessas que as pessoas vão aí, não usam máscara. É na chácara, não é, Peregrini? É, todo mundo enchendo a cara, Paulo, em alguns momentos até com outro tipo de droga também, isso vem acontecendo bastante, Paulo, e aconteceu mais uma vez que a Secretaria de Segurança combatendo, não é a primeira vez, todo final de semana acontece esse tipo de festa e a Secretaria de Segurança acaba por fechar, por interditar os estabelecimentos, chácaras, etc. A Força Tática foi a um hotel Peregrini e prendeu 2 homens, não é? Drogas, armas e dinheiro. Só isso. Eles tinham simplesmente R$12.980,75 e trouxinhas de entorpecentes, uma balança de precisão e um celular. Tudo material ilícito, né, Paulo? Uma boa grana foi apreendida aí com eles, mais de R$3.000. Um dos que foi preso tinha apenas 20 anos de idade. Eles estavam também, Paulo, num carro modelo Punto, Fiat Punto de placa PHE 7640, estacionado em frente a uma pousada na Avenida Aquariana. Isso foi lá no bairro Morada do Sol. Peregrini, conte tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, noite, madrugada, final de semana marcado também, Paulo Guerra, por muitos acidentes de trânsito ocorridos na cidade, a grande maioria envolvendo motocicleta, muita gente ficando ferida, muita gente aí vai ficar mutilada, quebrada devido a acidentes de trânsito envolvendo motocicleta. Um desses acidentes aconteceu, Paulo, na Avenida Buriti, quando 2 carros e uma moto se envolveram em um acidente e 2 pessoas ficaram feridas. É lógico, aqui estavam na motocicleta, deram entrada no pronto-socorro João Lúcio e um deles estava com fratura exposta. O mesmo aconteceu, Paulo Guerra, durante um racha entre 2 motocicletas, que 2 pessoas ficaram também
gravemente feridas em um outro acidente, uma colisão entre duas motos. Uma das motos estava levando 3 pessoas. Essas motos bateram e as 4 pessoas que estavam nas motos saíram feridas e deram entrada no pronto-socorro. Um deles também com fraturas expostas no braço e na perna. Ficou bem ferido, requer cuidado o estado desse homem que deu entrada no pronto-socorro aí, vítima Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã de acidentes de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou nas proximidades da feira, lá da Feira da Pané. Ele pegou uma pisa e deu entrada no pronto-socorro. Era por volta de 22h30 da noite de sábado para domingo. Abraço ao pessoal lá da Feira da Pané, ouvindo o Jornal da Manhã. A diretora lá da feira, a Maria. Alô, Maria! Maria, aquele abraço, e também o Zé do Gato do Peixe, também ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, lá no sistema de som da Feira da Pané. Pronto, socorro, João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou tiro, foi baleado, foi atingido com o bombom da morte. Ele deu entrada no Bico do Urubu, já estava mais pra lá do que pra cá. Daí entrou em ação os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem salvaram esse homem. Ele deu entrada com uma facada na barriga. Paulo Guerra, ele estava todo quebrado de agressão e ainda por cima uma facada, uma estocada na barriga. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa foi atingida por uma motocicleta, ou seja, foi atropelada. Isso aconteceu na rua José Romão, era por volta de 19h20 ali no Novo Aleixo, ali pelo lado do Clube do Trabalhador do SESI. Esse homem foi atingido por uma moto e acabou ficando barbaramente ferido, né? Ficou gravemente ferido, Paulo. O baque foi muito forte. O que estava na moto, o atropelador, caiu também, mas logo se levantou e foi embora, fugindo, tomando rumo ignorado e deixando a vítima de atropelamento lá, jogada no chão. Populares o atenderam e o levaram ao pronto-socorro João Lúcio, onde ele permanece internado. Olha a morte! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, 2 moradores de rua, ali na área da rua Hilário Gurjão, a famosa Rua do Fuxico, no bairro do Jorge Teixeira, se desentenderam a noite de ontem. Um deles acabou pegando o Paulo Guerra uma faca e enfiou na barriga do seu oponente. Não foi identificado ainda nem o que levou a facada e muito menos o que foi ferido, Paulo. O que levou a facada não foi identificado, o que deu-lhe também não. O que deu fugiu e o que levou a facada deu entrada no pronto-socorro em estado grave. As vísceras estavam para fora e também ele estava mais para lá do que para cá. Ele está internado e o estado dele requer cuidado. Pode ser que ele não amanheça o dia de amanhã. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de murros, chutes, socos, pontapés, pauladas e taco de sinuca na cabeça. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Alfredo Nascimento, lá na rua H. Esse homem acabou levando essa pisa e deu uma entrada no pronto-socorro vindo lá do bairro citado. Paulo, ele acabou apanhando muito e deu uma entrada no pronto-socorro.
Ainda de pronto socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado na Avenida Grande Circular. Raimundo Ferreira de Souza, 29 anos de idade. Ele foi atropelado por uma moto e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com o corpo todo descapelado. Ficou bastante ferido, mas foi rapidamente atendido. Foi muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo e posteriormente foi liberado. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Pedestres se depararam com uma cena macabra. Um corpo de um homem identificado como Francinei Tomás dos Santos, de 33 anos de idade, foi encontrado no domingo às margens da Avenida das Flores. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo estava mutilado, o corpo estava com sinais de violência pelo corpo. O Instituto Médico Legal rapidamente foi acionado e chegou ao local junto com o Departamento de Perícia Técnica Científica, que lá mesmo no local já fez os primeiros procedimentos. Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também foi acionada e esteve no local, e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. E essas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o final de semana foi realmente muito tranquilo. Apenas uma morte no final de semana. Eu disse apenas uma morte, graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo. O final de semana foi dos mais tranquilos na cidade. Entretanto, o passarinho da morte sobrevoou a Avenida das Torres, onde o corpo foi encontrado à beira do caminho. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Santos 2, Grêmio 1. Fluminense 1, Bahia 0. Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. Sport 1, Botafogo 2. Ceará 2, Corinthians 1. Internacional 2, Atlético do Paraná 1. Após essa rodada, o Atlético Mineiro continua líder com 30 pontos, seguido do Internacional com 28, Flamengo com 27, São Paulo com 26 e Fluminense com 24 pontos. Os jogos da Série B. O Cruzeiro, após empatar em 0-0 com o Oeste, demitiu o técnico Ney Franco. O Sampaio Corrêa fez 2-0 no Botafogo de São Paulo. E hoje pelo Campeonato Brasileiro Série B tem Náutico e Ponte Preta às 20 horas e na mesma hora vão jogar Vila Nova e Manaus pela Série C. E o Corinthians tem um novo treinador. Nesse domingo, Wagner Mancini se desligou do Atlético Goianiense e acertou com o timão. O contrato é válido até o fim de 2021. Aos 53 anos, Mancini chega para substituir o interino Diego Coelho, que comandou o Corinthians em 7 partidas. O Iranduba 3B foi derrotado pela equipe do Avaí Kinderman de Santa Catarina pelo placar de 3-0 ontem no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Santa Catarina. A partida era válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Com o resultado, a equipe amazonense foi rebaixada de forma antecipada para a Série A2 do ano que vem. O Hulk ainda vai cumprir tabela contra o Palmeiras no próximo domingo aqui em Manaus. Lewis Hamilton presta homenagem a Schumacher após igualar recorde de vitórias, ícone e lenda. Em Nürburgring, o inglês da Mercedes chega a 91 triunfos na Fórmula 1. Recebe de presente do filho do heptacampeão um capacete do pai. Recordes estão lá para serem quebrados, disse Mick.
Últimas O notícias. presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, democrata do Rio de Janeiro, afirmou ontem que acredita em um acordo entre o Congresso Nacional e o governo ainda este ano para fechar a proposta da reforma tributária. Segundo Maia, há uma harmonia no Congresso e uma divergência com o governo, explicitado pelo fato de o Executivo ter enviado até agora apenas a unificação de 2 impostos sobre o consumo, e isso no ápice da pandemia da Covid-19. Com a pandemia, as homenagens a Nossa Senhora em Belém e Aparecida tiveram que ser diferentes, mas muitos devotos não deixaram de participar das celebrações. E aproveitaram para pedir por dias melhores. Não são 2 milhões de fiéis como na grande procissão do Sírio, mas para muitos devotos é impossível não estar nas ruas no domingo mais esperado do ano em Belém do Pará. No interior de São Paulo, o dia da padroeira do Brasil também será diferente. Nesta segunda-feira, as tradicionais missas no Santuário de Nossa Senhora Aparecida serão realizadas com as portas fechadas. Os espaços do templo também estão com limite de visitantes. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em nota neste domingo que se opôs à inclusão no pacote anticrime de uma regra para a revisão periódica das prisões preventivas. A norma foi utilizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, na sexta-feira para determinar a soltura do traficante André do Rap. Moro era ministro quando enviou ao Congresso um conjunto de mudanças na legislação penal conhecido como pacote anticrime. O presidente do STF, Fux, restaurou prisão, deixando Marco Aurélio indignado. Imune à Covid-19, Trump inicia hoje maratona de comícios antes das eleições. O presidente americano participa de eventos em 3 estados decisivos para as eleições presidenciais no dia 3 de novembro: Flórida, Pensilvânia e Iowa. Trump espera recuperar a desvantagem em relação ao candidato democrata Joe Biden, apontado como favorito nas pesquisas. O governo Jair Bolsonaro e lideranças do Congresso Nacional já discutem a possibilidade de cancelar o recesso parlamentar no mês de janeiro. A ideia é conseguir votar projetos considerados essenciais e que foram atrasados por conta das eleições municipais. Entre os temas estão a proposta de emenda à Constituição emergencial que viabilizaria a manutenção do teto de gastos já em 2021. O mesmo texto deve ser usado para o governo indicar fontes de recursos para o novo programa social, o Renda Cidadã ou Renda Brasil. O número de novas infecções por coronavírus na França foi de 16.101 nas últimas 24 horas, abaixo do recorde de quase 27 mil no dia anterior, mostraram dados do Ministério da Saúde. Cada vez mais cidades alemãs ultrapassam a marca crítica de infecções pela Covid-19 e são declaradas áreas de risco. As autoridades impõem restrições para tentar impedir um novo lockdown, mas a variedade de medidas confunde a população e gera críticas de especialistas e empresários. Os norte-americanos Paul Milgrom e Robert Wilson foram premiados hoje com o Nobel de Economia por seus trabalhos na melhoria da teoria e invenções de novos formatos de leilões. Os vencedores deste ano estudaram como funcionam os leilões. Eles também usaram seus insights para criar um novo leilão e formatos para bens e serviços que são difíceis de vender de uma forma tradicional, como frequência de rádio. Suas descobertas beneficiaram vendedores, compradores e contribuintes em todo o mundo, segundo a Academia Real de Ciências da Suécia. Além de crise sanitária com milhões de doentes e centenas de milhares de mortes, a pandemia de Covid-19 tem provocado estragos na economia global. De acordo com as estimativas do Banco Mundial, esse impacto negativo deve fazer a pobreza extrema avançar no mundo pela primeira vez em mais de 2 décadas. Só em 2020 estima-se que 115 milhões de pessoas estejam sendo empurradas a essa situação, número que pode crescer a 150 milhões em 2021. Pelo critério do Banco Mundial, a extrema pobreza é caracterizada por uma renda diária de $1,09, cerca de R$10. Esta será a primeira alta desde 1998, quando a crise financeira asiática provocou um choque na economia global. Com o aumento, a pobreza extrema passará a afetar o equivalente
a algo entre 9,1% e 9,4% da população do mundo nesse ano, de acordo com o relatório sobre pobreza e prosperidade compartilhada, publicado a cada 2 anos. Antes da pandemia, a estimativa era que a pobreza cairia para 7,9% este ano. O Brasil já vinha experimentando o aumento da pobreza extrema nos últimos 5 anos. O Brasil tem 30.967 crianças acolhidas em unidades como abrigos e 5.154 aptas para serem adotadas. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, Dia da Criança, data em que são destacados temas relacionados a essa faixa etária. Meninos e meninas em acolhimento se encontram em condição delicada. Essa medida é aplicada pela Justiça quando há situações de abandono, maus tratos, negligência ou risco. Contudo, esse apoio é temporário e tem o prazo máximo de 18 meses. A criança pode ter a solução da situação com a reintegração familiar ou a adoção. Há 4.533 unidades de acolhimento em todo o Brasil. O total de meninos e meninas acolhidos, 7.997, tem até 6 anos. A maioria dos abrigados é de adolescentes. São 5.886 com 12 a 15 anos e 8.634 com mais de 15 anos. A distribuição por gênero é similar, com 50,7% de meninos e 49,3% de meninas. Conforme o painel de informações do SNA, a lista dos estados com mais crianças aptas para adoção começa por São Paulo, 1.075, seguida de Minas Gerais, 677, Rio Grande do Sul, 648, Paraná, 519 e Rio de Janeiro 493. Ainda de acordo com o sistema do CNJ, 3.702 crianças em processo de adoção e 36.155 pretendentes disponíveis. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Maia defende o Congresso e afirma que o Ministério Público deve explicações do caso de traficante solto pelo STF. A Folha de São Paulo. Maia admite que reforma administrativa não deve ser votada neste ano. O Estado de São Paulo. Candidato a vereador é morto a tiros em bar em Embu das Artes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Incêndio na Chapada dos Veadeiros é extinto após 16 dias de combate. Valor econômico. Maia defende priorizar para este ano a PEC emergencial e a reforma tributária. Estado de Minas. Minas tem alerta para tempestade e ventos fortes nesta segunda-feira. No Recife, Jornal do Comércio. Plano de saúde repassaram ao SUS 491 milhões no primeiro semestre de 2020. Fortaleza, Diário do Nordeste. Queda de asteroide no interior do Ceará deixa a população apreensiva. Porto Alegre, 0 hora. Líder de facção criminosa é executado a tiros em praça de Porto Alegre. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.